Esse é mais um daqueles vídeos da série de protocolos, só que esse vídeo em específico é um pouquinho diferente, porque eu vou te apresentar um número maior de protocolos, eu vou te apresentar o total de 5 protocolos, mas eu não vou falar as vulnerabilidades deles. Eu queria que você pesquisasse as vulnerabilidades de algum desses protocolos e deixasse aqui nos comentários para a gente ter uma noção maior e até mesmo para você pesquisar mais e interagir mais com a gente. Mas da mesma forma, você vai entender quais são esses 5 protocolos e o que eles fazem. Olá, seja bem-vindo ao Guia Anônimo, um canal que fala sobre segurança da informação e hacking. Eu sou Afonso da Silva e hoje eu vou te apresentar o NTP, NNTP, LDAP, SLP e BGP. Beleza? Eu vou comentar por cima algumas possíveis vulnerabilidades ou alguns possíveis ataques desses protocolos, mas eu queria mesmo que você interagisse com a gente via os comentários aqui do YouTube. Primeiro, começando pelo NTP, que é o Network Time Protocol. Ele é o responsável por deixar o seu computador na hora certa. Por exemplo, o NTP ele é um protocolo que controla o time, ele controla o tempo. Então, basicamente, ele faz com que os dispositivos conectados na internet funcionem de uma hora correta. O NTP ele tem um porém. Tá? A gente sabe que existem algumas principais categorias, alguns principais pilares da segurança da informação, que é a autenticidade, a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade, né? Que é o ACID, que a gente chama. E o NTP ele não se preocupa com a integridade, com a disponibilidade e não se preocupa também com a confidencialidade, já que o horário é algo público e tudo mais, mas o único pilar da segurança que ele se preocupa é com a autenticidade. É basicamente dizer para o cliente que aquele servidor NTP, ele realmente é um servidor NTP válido. Então essa é a única coisa, o único pilar de segurança que o NTP se preocupa é esse, ok? E ele é responsável, como eu disse, por fazer ali o controle de horas. O nosso próximo protocolo aqui é o Network News Transfer Protocol, o NNTP, e ele é responsável pela busca de artigos e documentos, principalmente antigos. Ele é um protocolo que talvez não seja tão utilizado assim, pelo menos eu não consegui encontrar muitas utilizações para ele, mas ele pode ser utilizado para a busca de basicamente documentos no geral dentro de uma base centralizada de informações. Então, com o NNTP é possível, por exemplo, fazer a busca de um artigo científico dentro de um banco de dados centralizado e aí coletar esse artigo ou selecionar artigos que você queira para esse protocolo. Mas eu não sei se ele já foi tão utilizado assim antigamente, mas hoje em dia ele não é nem tão falado e acredito que nem tão utilizado assim. Outro protocolo, esse muito mais utilizado, é o LDAP. O LDAP é o Lightweight Directory Access Protocol. E aí, talvez, duas palavrinhas, Directory Access, chamem a sua atenção. Inverte isso. Active Directory Access. É bem parecido? Pois é, o LDAP ele é basicamente um protocolo que trabalha com essa parte do Active Directory. O Active Directory é da Windows, né, da Microsoft, e basicamente é quando você coloca vários computadores de uma rede dentro de uma mesma configuração, dentro de um mesmo conjunto, e você consegue setar configurações padrões para todos eles. Existe um outro protocolo chamado DAP, tá? Que é o Directory Access Protocol, e o LDAP é a versão free desse cara, é a versão que não tem nenhum proprietário. Então o LDAP não tem proprietário em cima desse protocolo, não existe uma empresa que é dona dele, e ele basicamente é um protocolo para acesso de diretório, para organização desse tipo de coisa, e com o LDAP é possível fazer um AD, por exemplo. Tá? Então, nesse protocolo existem falhas de segurança, existem possibilidades de ataque, existem possibilidades de vulnerabilidades. Então, dá uma pesquisada aí e joga nos comentários para a gente. Outro protocolo que a gente tem é o SLP, o Service Location Protocol. E esse cara ele é responsável por fazer com que você consiga encontrar serviços dentro da sua rede local. Sabe quando tem uma impressora dentro da sua rede local e você consegue acessar ela pela URL, por exemplo,
ou você consegue colocar um caminho ali no executar do seu Windows e você acessa essa impressora? Isso é responsabilidade do SLP, do Service Location Protocol. Ele faz a busca de serviços em redes locais, serviços esses que podem ser, por exemplo, alguma comunicação com uma impressora, com algum outro equipamento que você possa fazer esse acesso via o seu sistema operacional ou via URL. Então, quando você acessa, por exemplo, uma impressora para fazer algum tipo de impressão via, sei lá, comando no terminal ou via caminho mesmo, você está utilizando o SLP, o Service Location Protocol. Ele funciona para rede interna mesmo, tá? E o último que a gente tem é o BGP. Para quem já trabalhou com provedor de internet ou para quem já estudou sobre isso, é bem comum, que é o Border Gateway Protocol. E o BGP, ele basicamente faz uma comunicação entre servidores de provedores de internet. Vamos lá. Cada provedor de internet ele possui rotas para fora, rotas para internet, né? Quando sai do seu provedor de internet e vai para acessar outros locais. E aí a gente tem no roteador de bordo, geralmente, ou no roteador de borda, ou num roteador BGP mesmo, o BGP funcionando. E o BGP ele funciona para comunicar-se com outros roteadores BGP, para que o outro roteador BGP saiba todas as tabelas de DNS, todos os paths que tem dentro da sua rede. Então vamos supor, tá, que o seu provedor de internet ele armazena o site, ele tem lá um site da Google, ele tem lá um servidor Netflix, por exemplo. Então, o seu site, o seu provedor de internet tem um servidor Netflix dentro dele. Isso pode acontecer, beleza? É só ter tráfego suficiente que a Netflix vai lá e coloca um servidor internamente no provedor, ou um caminho mais rápido para acesso a esses servidores. Então, vamos supor que o seu provedor de internet ele tem lá o server Netflix e ele também consegue, ele se comunica com os outros provedores de internet ali da região. Se o BGP do seu provedor de internet se comunica com o BGP do provedor de internet tipo da outra cidade, ele consegue identificar toda a tabela de roteamento, tudo que o seu provedor já faz. Então, o BGP é uma comunicação entre AS, que a gente chama, que é basicamente quem tem o domínio para liberar blocos de IP, geralmente provedores de internet, provedores de hosting, etc. E aí o BGP ele faz essa comunicação para compartilhamento de tabelas, basicamente. Ó, esses caminhos aqui é o que eu tenho. Quais caminhos que você tem aí? Ah, eu tenho esses caminhos. Ah, como é que está o teu DNS? Ah, o meu DNS está dessa forma. Então o BGP é para uma comunicação com o vizinho, basicamente, tá? Então o BGP é o Border Gateway Protocol, o protocolo de saída de borda. Ok? Então ele faz muito bem esse tipo de configuração, e se você vai trabalhar no NOC de um provedor de internet, alguma coisa do tipo, com uma partezinha um pouco mais high level, é muito provável que você vai ter que aprender a mexer em roteadores BGP e conhecer um pouco mais a fundo esse protocolo. Show? Então é isso, muito obrigado. Deixe seu like, se inscreva no canal e não se esqueça de dar uma olhada na descrição, porque nela temos os nossos canais e os nossos cursos, tanto o nosso curso de Python quanto os nossos cursos de segurança da informação e hacking 1 e 2, beleza? Então é isso, valeu e até mais.